Melhores carros até R$29 mil, juntou uma grana para trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado e nessa faixa de preço? Então vem comigo que nesse vídeo eu venho trazer várias sugestões interessantes, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte, falarei de carros um pouco mais espaçosos, mais confortáveis, voltados para viagens, então carros mais bem equipados, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Vamos de Chevrolet Classic 1.0 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2014. Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 28.370. Excelente carro para a gente começar a nossa lista aqui com a manutenção simples, barata, carro bem compacto, vendeu bastante aí na sua época, equipado com motor GM Família 1, já é o VHCE, última atualização desse motor, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui ele já trabalha com coletor de admissão em plástico industrial, acelerador eletrônico, comandos roletados, tudo isso para gerar uma potência de 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol, e o torque de 9,5 kgfm na gasolina e 9,7 no etanol. Para um carro leve de 905 kg, a relação de peso-potência ficou em 11,6 kg por cavalo. O câmbio aqui é o F17-HR, manual de 5 marchas, câmbio bem competente e resistente, porém aqui ele tem relações um pouco mais encurtadas para compensar um pouco a falta de potência e torque, principalmente na estrada. Então você vai perceber um giro mais elevado ali, acima dos 80, 90 km por hora, mesmo de quinta marcha. É um câmbio bem reduzido, então é um carro realmente voltado mais para um uso urbano. E tem um bom porta-malas, sedã compacto de 390 litros de capacidade. Dá para levar bastante coisa no porta-malas desse com certeza. As medidas de pneus aqui são as 165/70/13. Pneus de aro 13 hoje em dia estão ficando um pouco mais difíceis de encontrar e em consequência disso os preços acabam ficando um pouco mais altos. Também aqui nessas medidas aqui de largura 165 são pneus um pouco estreitos, então não são dos mais confiáveis aí em curvas de alta velocidade. E falando de consumo, peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade esse carro faz 7,4 km por litro com etanol e 10,4 com gasolina. Já na estrada 9,2 no etanol e 13 na gasolina. É um carro até bem econômico, principalmente dentro de cidade, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para fazer números até melhores, mas na estrada para 1.0 ele é apenas ok, ele vai fazer seus 16, 17 km por litro, tá ótimo, mas não vai ser dos mais confortáveis, aí vai ficar num giro mais elevado aí na maior parte do tempo por causa daquela relação de marcha que eu acabei de falar. E a lista de equipamentos nessa versão LS, tudo aqui vinha como opcional. Tinha disponível a direção hidráulica, os vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, dupla airbag frontal e ABS. Para um popular aí de 2012, 13, 14, projeto antigo, até que ele se saía razoavelmente bem. Faltou, eu diria, pelo menos um retrovisor elétrico. E o sistema de som também era opcional. Se equipado vinha com CD, USB, em algumas versões podia vir também com conexão Bluetooth. Era o mesmo sistema ali do Astra 2011, dos Agile também, da Montana. Então, um sonzinho até condizente com a categoria e com o ano desse carro. Pontos positivos então de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo muito simples, muito tranquilo de dar manutenção no carro desse. É um motor que não quebra com facilidade se você cuidar bem dele aí da parte preventiva. Consumo ótimo, eu diria, ok, tanto na estrada, ainda melhor dentro de cidade. É um carro bem esperto, principalmente dentro de cidade também, bem ágil no trânsito, você vai sair muito bem com ele aí no dia a dia. Porta-malas também muito bom, se tratando de um carro compacto. E também, né, como ele é um carro compacto, dimensões externas um pouco mais reduzidas, um pouco mais fácil de achar vagas para estacionar, manobrar no trânsito urbano aí, excelente. Porém, como pontos negativos, esses motores aí da linha VHC, né, VHCE da Chevrolet,
tem um histórico, certo histórico de começar a bater pino, dar folga no pino ali do pistão e começa a bater. Não é em todos que isso vai acontecer, mas tem vários relatos por aí disso. Além disso, também tem vários relatos de vazamento de óleo do câmbio. Isso aí é algo para você também avaliar antes de fechar negócio no carro desse, verificar lá se não está tendo nenhum indício ali, não está sujo ali embaixo do câmbio, algo que pode indicar uma possível manutenção corretiva futura. Além disso, a lista de equipamentos também, como eu falei, não é das melhores, tem apenas o básico, falta alguma coisinha ali, como um retrovisor elétrico. Acabamento e espaço interno também não são dos melhores, utiliza plástico duro para todo lado, como todos os outros aí da categoria. Espaço para quem vai no banco traseiro também é bem apertado e também não é um carro seguro em caso de colisão, não foi muito bem avaliado pelo LAT NCAP de sua época, até porque também ele vem de uma plataforma bem antiga, lá datada dos anos 90, então para os dias atuais também não é dos mais seguros com certeza. Mas passando aqui para o segundo da lista, vamos de Honda Fit, na versão EX top de linha com motor 1.5 16 válvulas, gasolina e câmbio manual, ano 2007, tabela FIPE desse carro está em R$ 27.333. Aqui, equipado com motor L15A, já é o VTEC de comando variável para as válvulas de admissão, mas é um comando simples no cabeçote acionado já por corrente, então a manutenção preventiva a menos para você se preocupar. A potência fica em 105 cavalos e o torque em 14,2 kgfm. Para um carro de 1.050 kg, tá ótimo, a relação de peso-potência ficou em 10 kg por cavalo. O câmbio, manual de 5 marchas, excelentes engates leves, justos, precisos. É bem semelhante aos engates do Civic de época. Também lembra muito os engates de um Volkswagen, são engates bem diretos, vão praticamente ali no automático, é muito bom esse câmbio. Porta-malas tem 353 litros de capacidade. Para a sua categoria, ele se sai bem, tem uma capacidade adequada. Os pneus são nas medidas 175/65/14. Aqui já começa a ficar um pouco mais tranquilo de encontrar pneus para esse carro. Consumo, um dos grandes pontos positivos aqui. Como eu disse, esse carro ele é abastecido apenas com gasolina e ele faz 11 km por litro na cidade e 15 na estrada. Claro que vai depender da sua forma de guiar, mas de fato é um carro sim bem econômico. Se você cuidar da parte de manutenção preventiva ali principalmente, você vai ter um ótimo conjunto bem confiável, resistente e que vai te fazer economizar uma boa grana na hora de abastecer. E também bem equipado, já conta de série com direção elétrica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS com EBD. E o sistema de som conta com leitor de CD já de fábrica, também bem interessante. Então, pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, motor excelente, não quebra com facilidade, você cuidando ali da parte de troca de óleo, filtros no tempo correto, correia de acessórios também importante, você não vai ter maiores problemas. Preços também de peças não são dos mais caros, ali é bem na média para o segmento. Desempenho ótimo considerando o peso desse carro, consumo também excelente. Além de um bom acabamento e espaço internos, aqui já não é mais um compacto, um subcompacto, ele já está numa categoria um pouco acima ali, entre um compacto e um médio. Então, um pouco mais de espaço interno para quem vai nos bancos traseiros, ótimo. Além de ser um carro bem versátil, você tem a opção de rebater parte ou todo o encosto do banco traseiro, aumentar mais a capacidade de carga se você não estiver levando passageiros do banco de trás. Ele tem um rebatimento interessante que você consegue otimizar ainda mais essa capacidade de carga, bem legal. E é um carro também bem ergonômico, comandos bem localizados, de fácil acesso, então tudo certo. Porém, pontos de atenção antes de comprar um carro desse. Esses motores da linha VTEC, Honda de uma forma geral, trabalham com tuchos mecânicos e você precisa fazer o ajuste preventivo periódico da folga de válvulas. Se você não fizer esse ajuste, esse motor vai passar a gastar mais combustível e vai perder potência. Esse é um dos motivos que às vezes as pessoas reclamam que esses carros são um pouco mais gastadores, porque não se atentam com essa manutenção preventiva. Além disso, ele tem uma relação de marchas aqui, principalmente a quinta, um pouco mais curta. Não é dos mais potentes, então ele precisa compensar um pouco ali na relação de marchas.
Se você eventualmente precisar pegar a estrada com esse carro, passar ali dos 90 a 100 km por hora, você vai perceber esse detalhe. Mas para um circuito urbano, sem problemas, sem sustos, vai atender muito bem. É um carro também que não tem uma ótima altura do solo, dependendo da situação, pode raspar ali nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas. O tanque de combustível é pequeno, 42 litros de capacidade apenas, mas como ele tem um bom consumo de combustível, a autonomia vai ficar na média. E falta o ponteiro de temperatura ali no painel para você monitorar como anda o líquido de arrefecimento ali do motor, mas tirando esses detalhes pode ser uma ótima opção de compra e também abaixo dos R$29 mil. Passando para o terceiro da lista, vamos de Fiat agora. Palio ELX 1.4 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2009, tabela FIPE está em 26.414. Aqui ele é equipado com o conhecidíssimo motor Fire, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 80 cavalos na gasolina e 81 no etanol, torque de 12,2 kg na gasolina e 12,4 no etanol. Aqui para um carro de 986 kg, a relação de peso-potência ficou alta, 12,2 kg por cavalo. Então, o desempenho acaba ficando um pouco prejudicado. O câmbio é manual de 5 marchas, ele é um câmbio até bem resistente, confiável, porém não tem dos melhores engates, isso aí é de praxe em praticamente todos os Fiat, mas se sai muito bem aí no trânsito urbano depois que você se acostuma. Porta-malas, 290 litros de capacidade, é um hatch compacto, não dá para esperar muito mais que isso. Medidas de pneus 85/60/14. É um carro que vendeu muito bem na época, vários carros de época saíram com essas medidas de pneus, então ainda tem boa oferta no mercado, você consegue encontrar com preços até razoáveis hoje em dia. Consumo na cidade, 7,4 no etanol, 9,5 na gasolina. Na estrada, 9,8 no etanol e 12,8 na gasolina. É um carro que acaba tendo seu consumo prejudicado justamente pela relação de peso-potência. Falta desempenho para o peso dessa carroceria, então você vai ter que ficar ali com o pé mais embaixo na maior parte do tempo e isso acaba fazendo esse carro gastar mais combustível. Mas é um carro até bem equipado, se você pegar ele com a maioria dos opcionais, obviamente. Mas aqui de série, ele conta com vidro elétrico nas portas dianteiras, computador de bordo e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. E ainda dava para equipar com os opcionais de direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas traseiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, dupla airbag frontal e ABS com EBD. E o sistema de som também já vinha de fábrica, um leitor de CD e MP3. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar. O motor Fire equipou vários carros aí da linha Fiat por muitos anos, então sem sustos, sem problemas, seu mecânico de confiança vai conseguir fazer a manutenção que você precisar nesse motor. Lista de equipamentos, como eu disse, né? Se você pegar com a maioria desses opcionais, pode ser uma boa relação de custo-benefício, vai facilitar sua revenda futura também. É um carro compacto para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar com ele, confortável ao rodar, suspensão voltada para essa característica, assim como vários outros carros aí da linha Fiat também tem essa configuração de passar mais conforto a bordo, bem interessante. Acabamento também muito bom para os padrões aí da sua categoria, materiais de boa qualidade, ótimos encaixes, então tudo certo. Porém, como pontos negativos, espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, não é dos melhores. Isso vale tanto para a linha Palio quanto para o seu modelo sedã, né, que seria o Siena. Além disso, estabilidade não é das melhores, por ter uma calibragem de suspensão um pouco mais voltada para o conforto, ser mais macia, acaba prejudicando um pouco ali o desempenho em curvas de alta velocidade. Mas como estamos falando aqui de carros mais voltados para o uso urbano, carros para o dia a dia, não é um carro que você deva comprar esperando ótimo desempenho e excelente estabilidade. Engates do câmbio também, da mesma forma, já falei aqui, são um pouco imprecisos. O desempenho também é fraco e o porta-malas ele é ok, tendendo a ser pequeno, mesmo para os padrões aí de um hatch compacto. Mas para você que precisa de um porta-malas um pouco maior e não quer sair dos hatch compactos, vamos passar aqui para o quarto da lista. Renault Sandero Privilege 1.6 8 válvulas flex, câmbio manual. Ano 2011, aqui a tabela FIPE desse carro está em R$ 28.529, equipado com o conhecidíssimo motor aí da Renault K7M, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 92 cavalos na gasolina, 95 no etanol,
torque de 3,7 kgfm na gasolina e 14,1 no etanol. Aqui já ficou um pouco melhor que o Palio. É um carro um pouco mais pesado também, 1.055 kg, mas a relação de peso-potência ficou em 11,1 kg por cavalo. Eu diria um pouco mais adequado. Câmbio aqui é o JH3, equipou vários carros aí da linha Renault. É um câmbio até bem competente, porém os engates aqui são pesados. O acoplamento entre a alavanca e trambulador é feito ainda por aquela barra de aço pesada que acaba deixando a condução um pouco mais desconfortável, porém tem um bom porta-malas, 320 litros de capacidade. Para a categoria é um dos maiores. Pneus são nas medidas 185/6515, aqui tem boa oferta de pneus aí para esse aro, então sem problemas. Consumo na cidade 7 km por litro com etanol e 9,2 na gasolina. Na estrada 9 no etanol e 12,5 na gasolina. É um carro que você pode se aventurar com ele na estrada, eventualmente se precisar. Assim como o Fit também tem uma boa relação de peso-potência, dá para conseguir boas ultrapassagens, boas retomadas de velocidade. Aqui o Sandero também vai te proporcionar uma experiência agradável, razoável nessas condições. E dentro de cidade também, é um carro de dimensões bem compactas, então muito bom. E também bem equipado, já nessa versão Privilege, que é a top de linha, ele conta de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e faróis de neblina. E ainda tinha os opcionais de duplo airbag frontal e ABS. E o sistema de som também já vinha de série com CD e comandos no volante, né, ali na coluna de direção, como todo bom carro francês. Pontos positivos: confiabilidade mecânica, motor bem resistente, de peças baratas, fáceis de encontrar. Também equipou vários veículos aí da linha Renault. Carro de bom espaço interno também, um dos melhores da categoria. Porta-malas também excelente. E pode ser uma boa relação de custo-benefício. Você pega um Sandero aí completinho, ano 2011, pelo preço de um Fit 2007 ou um Palio 2009 aí na versão intermediária. Então, a chance de você conseguir um carro desse com quilometragem um pouco menor também é maior. Porém, como pontos negativos, tem que falar que existem vários relatos aí de vazamento de óleo na coifa do semi-eixo ali do lado do câmbio. E se isso acontecer, pode vazar o fluido do câmbio e dar um problema sério aí de transmissão. É algo para você avaliar tanto antes de comprar, quanto para você que já comprou um carro desse, dar uma verificada ali periodicamente se aquela coifa não está rasgando, para você já providenciar uma troca o mais rápido possível e evitar problemas futuros mais caros. Além disso, isolamento acústico não é dos melhores, como vários outros aí da linha Renault, assim como acabamento, plástico duro para todo lado, não tem uma qualidade tão primorosa quanto seria um Honda Fit ou um Palio. Além disso, não é dos mais ergonômicos ali quanto à localização dos comandos, principalmente com relação aos comandos dos vidros elétricos e dos retrovisores elétricos. Fica ali no console central. O comando do retrovisor, ele fica embaixo da alavanca do freio de mão. Nos Sanderos mais novos isso foi resolvido, mas aqui nesse 2011 é um pouco ruim de acionar, é algo que incomoda um pouco. Além disso, o câmbio não é dos mais precisos, como eu falei, tem engates pesados, então também não é dos mais confortáveis para o dia a dia. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, vamos falar de carros mais voltados para viagens, carros mais confortáveis, maiores, mais bem equipados. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, vamos de Nissan Livina SL 1.6 16 válvulas flex, câmbio manual, 5 lugares, ano 2011, tabela FIPE R$ 29.224, equipado com motor K4M. Parece que eu estou falando de carro da Renault, mas não. Existia uma boa parceria aí da Renault e a Nissan nessa época, compartilhavam várias tecnologias, inclusive motores.
E esse 1.6 aqui da Livina, ele tem origem Renault. Ele aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, de 104 cavalos na gasolina e 108 no etanol. O torque fica em 14,9 kg na gasolina e 15,3 no etanol. Para um carro até leve, considerando aqui que é uma minivan, 1.159 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,7 kg por cavalo. É claro que não vai ter o melhor dos desempenhos, mas a proposta aqui é de ser um carro mais familiar, mais confortável, para você viajar com um pouco mais de tranquilidade. Então, aqui as retomadas de velocidade, as ultrapassagens, elas devem ser planejadas e pensadas com um pouco mais de antecedência. O câmbio também é Renault, é o JH3 de 5 marchas, assim como no Sandero. Porta-malas tem bons 449 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Medidas de pneus aqui são as 185/7014. Essas aqui não são das medidas mais convencionais para aro 14, tem perfil um pouco mais alto, priorizando o conforto ao rodar. Então pode ser que esses pneus estejam com preço um pouco acima da média. Consumo na cidade, 7 km por litro com etanol, 10,2 com gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 11,9 na gasolina. É um consumo na média, considerando a categoria desse carro. E os equipamentos disponíveis para essa versão top de linha, a SL, já conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o sistema de som conta com um CD player também original de fábrica. Pontos positivos de pegar uma Livina de 5 lugares 1.6. Confiabilidade mecânica, boa oferta de peças com preços na média. Na parte de manutenção mecânica, como é o motor de origem Renault, as peças são um pouco mais baratas. Além disso, espaço interno excelente, é a proposta de um carro desse, assim como porta-malas também da mesma forma, boa capacidade, dirigibilidade interessante, boa posição ao guiar, posição de minivan mais altinha, o que permite você fazer longas viagens com um pouco mais de conforto. Porém, como pontos de atenção, tem vários relatos aí de falha no suporte do cinto de segurança, que pode realmente se soltar, uma falha de solda. Isso aí deve ser verificado também e fazer um reparo se necessário para você não correr riscos. Além disso, faltam alguns equipamentos importantes, principalmente para essa categoria, como ponteiro de temperatura ali do motor e computador de bordo. Também falta ajuste de altura do banco do motorista e ajuste de altura do cinto de segurança também do motorista, o que é indispensável pensando aí do ponto de vista do conforto e buscando a melhor posição ao guiar. Além disso, é um carro um pouco mais alto em relação ao solo, tem suspensão de calibragem mais voltada para o conforto, então não é dos mais confiáveis para fazer curvas de alta velocidade. É um carro para você entrar nas curvas com um pouco mais de calma, de cautela. Se tratando de um Nissan, podemos esperar também peças de acabamento, tanto internas quanto externas, um pouco mais caras, um pouco mais escassas também no mercado, apesar de ter sido um carro que ficou por um bom tempo aí em linha, mas mesmo assim os preços não são dos melhores. E também não é um carro homologado para receber reboque, então se você estiver pensando em levar uma carretinha com o seu carro, saiba que numa Livina infelizmente não vai poder. Mas passando aqui para o sexto da lista, para você que gosta de uma pegada um pouco mais esportiva, vamos de Volkswagen Golf 2.0 8 válvulas a gasolina e câmbio manual. Ano 2006, tabela FIPE está em R$ 29.005. Aqui, equipado com o conhecidíssimo motor EA113, que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção, tudo que você precisa saber antes de comprar um carro com esse motor, tá aqui nesse link que está aparecendo aí para você. Mas aqui resumindo, é um comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 116 cavalos e 17,3 kgfm de torque, peso de 1.197 kg, até adequado, eu diria, para a potência e torque que ele gera. Então a relação de peso-potência ficou em bons 10,3 kg por cavalo, vai proporcionar ultrapassagens com certa segurança, certa confiança, o que é bem interessante. Também o câmbio aqui de engates leves, excelentes, justos, precisos, MQ250, equipou vários carros aí da linha Volkswagen, sem o que falar desse câmbio. Porém, o porta-malas aqui é bem pequeno para a sua categoria, que é considerado um hatch médio.
330 litros de capacidade. Aqui é praticamente o porta-malas do Sandero. Então, para viagens aí com 4, 5 pessoas mais bagagens, pode ser um pouco mais complicado. Medidas de pneus 956515, bem convencionais aí para aro 15, pneus um pouco mais largos, visando mais estabilidade na estrada, o que é legal. Consumo na cidade, 8,6 km por litro. E na estrada 13,1. Aqui, se você souber levar esse carro de forma tranquila, sem muita pressa, antecipando o tráfego à frente, dá para fazer boas médias de consumo com certeza. E é um carro bem equipado. Nessa versão 2.0, que eu recomendo você pegar pelo menos a Comfortline, né, que é um pacote de opcionais, já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, bancos de couro, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 4 ocupantes. Ali quem vai no meio do banco traseiro não tem nem cinto de 3 pontos, nem apoio de cabeça. Mas os opcionais disponíveis aqui eram o ar-condicionado digital, bancos de couro e duplo airbag frontal e ABS. E o sistema de som conta com leitor de CD aí de fábrica também. Aqui na lista de opcionais você tem que ficar ligado apenas com esse detalhe que eu falei da versão Comfortline. Porque nessa época o Golf faltava muitos equipamentos aí de série na versão apenas 2.0. Até mesmo o trio elétrico, né, vidros, travas e retrovisores, eram vendidos como opcionais. Isso é um absurdo para um carro dessa categoria, mas acontecia nessa época. Então, para você ter certeza de pegar ele com pelo menos o mínimo aí necessário, é legal partir para o pacote Comfortline. Então, como pontos positivos principais de pegar um carro desse, confiabilidade mecânica, motor excelente, bem resistente, confiável, evoluído lá dos AP, lá do Santana, motores mais antigos, bom padrão construtivo, falo disso em detalhes lá no vídeo que eu mencionei anteriormente. Preços de peças na média, nada de muito exagerado aqui eu diria, considerando os seus concorrentes. Bom desempenho, consumo também condizente, considerando um 2.0 manual. Engates do câmbio excelentes, ótima estabilidade ao fazer curvas, boa rigidez torcional de carroceria soldada a laser, não rola com facilidade. Ponto bem positivo aí na questão de estabilidade e sem perder em conforto ao rodar, o que é interessante. É um carro também com bom espaço interno aí para sua categoria. Acabamento também aí até os 2006, 2007 tinha materiais melhores empregados aí no painel, forros de porta, nos bancos. Apesar de acabar gerando mais ruídos internos, isso aí é clássico dos Volkswagen, mas a qualidade dos materiais ali de revestimento era um pouco melhor nessa época. Pontos negativos aqui, peças externas são um pouco mais caras. É um carro que era bem visado para roubo na época e até nos dias atuais, o que pode dificultar bastante você conseguir fazer um seguro para um carro desse. Já é um carro com mais de 10 anos de uso também, outro ponto negativo na hora de fazer seguro. Falta computador de bordo nessa versão com câmbio manual, que eu considero um item importante para essa categoria. Porta-malas também é pequeno e a suspensão estoura fácil ali coxins, principalmente na dianteira. E não aceita muito bem que você coloque peças paralelas, acaba estourando rapidamente de novo. Então, se for fazer uma revisão na suspensão dianteira de um Golf, um Bora, Polo, vários outros carros aí da linha Volkswagen, dê preferência para colocar peças originais ou de primeira linha para você ter uma durabilidade maior. Mas se você quer uma opção bem racional nessa faixa de preço, vamos passar aqui para o sétimo da lista. Toyota Corolla XEI 1.8, 16 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2004. Tabela FIP tem 27.932. Olha só como esse Corolla subiu de preço. Eu me lembro muito bem, antes da pandemia, de Corollas aí, 2003, 2004, câmbio manual, na faixa dos 20, 22 mil reais. Olha só, ainda tá bem inflacionado o preço de um carro desse, né? Motor aqui é o 1ZZFE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente. Então a manutenção preventiva a menos para você se preocupar. E aqui ele já conta com o variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui é o variador do tipo VVTi, o que faz esse motor gerar 136 cavalos e 17,5 kgfm de torque. Para um carro leve de 1.140 kg, a relação de peso-potência ficou em 8,4 kg por cavalo. Sedã médio abaixo dos 1.200 kg, aqui eu já considero bem leve. Esse carro vai te proporcionar um bom desempenho, boas respostas ao acelerar, ao retomar a velocidade. O câmbio é manual de 5 marchas, tem até bons engates, até bem precisos.
Não chega a ser um Volkswagen ou um Honda, mas aqui é um câmbio bem competente também. Porta-malas tem bons 437 litros de capacidade. Aqui de fato é um carro bem familiar, dá para levar bagagens de todo mundo aí sem maiores problemas. Medidas de pneus 95/60/15, bem tranquilo de encontrar também aí para aro 15. Consumo na cidade fica em 8,9 km por litro, na estrada 13,3. É um carro também que, se você levar de forma tranquila, dá para fazer na estrada seus 14, 14,5, dependendo do trânsito também, mas não é um carro beberrão de forma alguma. E bem equipado também nessa versão XEI, ele conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS, e o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. E o sistema de som também conta com um CD player de fábrica. Pontos positivos de pegar um carro desse: confiabilidade mecânica, sem ter o que discutir com relação a isso, né? Motor que não quebra com facilidade, de peças de reposição na média, nada de exagerado. Então, se você cuidar bem de um carro desse, muito difícil ele te deixar na mão. Ótimo desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível para 1.8 câmbio manual. Excelente conforto ao rodar, suspensão mais voltada para essa característica, suspensão mais macia também. Ótimo acabamento e espaço interno. Não é à toa que é considerado por muitos aí um dos melhores Corolla já fabricado com relação a acabamento, materiais empregados ali no painel, forros de porta, tudo em soft touch, bancos em tecido de boa qualidade ou em couro também de boa qualidade, além de um ótimo porta-malas. E nessa versão com câmbio manual, pode não ser tão procurado no mercado, tão bom de revenda quanto as versões com câmbio automático. Mas comparado ainda com os seus concorrentes, eu diria que é um carro muito procurado, bem valorizado. Olha só, né, eu falei do preço dele, tá aí quase nos 28 mil reais ainda, um carro 2004. Olha só, comparando com outros aqui que eu já falei, né, Golf, você consegue pegar um 2006, uma Livina dá para pegar uma 2011. Então aqui é um carro bem valorizado com certeza. Porém, como pontos de atenção, essa supervalorização dele pode ser vista como um ponto negativo, porque você tem que desembolsar um valor maior para pegar um carro mais velho um pouco, provavelmente mais rodado, então você tem que ter isso em mente. Apesar de ser um carro bem resistente, bem confiável, precisa ter passado por toda a manutenção preventiva como qualquer outro. Além disso, como pontos de atenção aqui, tem que ressaltar que esse motor, ele exige também aquele ajuste preventivo periódico de folga de válvulas, assim como os Honda. Aqui ele também trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam para compensar aquela folga das válvulas. Então, se você não se atentar para esse detalhe, esse motor também pode começar a perder potência e consumir mais combustível. Além disso, também para essa categoria aqui dos sedãs médios, mesmo na sua versão intermediária, eu diria que faltou pelo menos o computador de bordo aqui. Mas para o ano, para a época desse carro que muitos concorrentes também não viam, até que dá para deixar passar esse detalhe. Mas para você que quer um carro mais equipado, vamos passar aqui para o 8º da lista. Vamos de Chevrolet Vectra Elegance 2.0, 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2007, tabela FIPE R$ 28.466. Aqui, equipado com motor GM Família 2, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. A potência fica em 121 cavalos na gasolina, 127 no etanol, torque de 18,3 kgfm na gasolina, 19,6 no etanol. Aqui é aquele clássico motor GM com Flex Power X vermelho ainda. Não é a última atualização desse motor, mas ainda assim entrega bons números de desempenho para um carro até pesado, 1.275 kg. A relação de peso-potência ainda fica em 10 kg por cavalo. Não tem o melhor desempenho da categoria, mas ainda assim não faz feio nas ultrapassagens, porque aqui ele é equipado com um câmbio manual de 5 marchas F17.5 Plus WR, de relações bem acertadas para proporcionar o melhor entre desempenho e consumo de combustível. E também é um carro de excelente porta-malas, 526 litros de capacidade, enorme, um dos maiores da categoria. E também conta com a abertura da tampa com sistema pantográfico, o que não rouba espaço das bagagens, não corre-se o risco de danificar malas, o que é bem interessante. Medidas de pneus 205, 5516. Para esse aro, são as mais comuns de encontrar. Consumo na cidade fica em 6,1 no etanol e 7,7 na gasolina. Na estrada, 9,1 no etanol e 11,1 na gasolina.
Aqui não tem muito o que fazer, infelizmente. Esses carros aí da linha Chevrolet, esses 1.8 para cima, geralmente tem consumo de combustível um pouco mais elevado. Dá para você fazer na prática aí uns 12,5 na gasolina, na estrada. Não muito mais que isso, eu diria. Mas é um carro muito bem equipado. Estou falando aqui da versão intermediária, né? A Elegance. Já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, retrovisor fotocrômico, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E como opcionais ainda dava para pescar com controlador de velocidade, limpador de acionamento automático, duplo airbag frontal, airbags laterais e freios ABS. E o sistema de som conta com um CD player também de fábrica e os comandos no volante vinham como opcionais. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica também, motor de peças baratas, fáceis de encontrar, um dos mais baratos aí de manter da categoria. Além disso, tem um bom desempenho, nada de muito esplêndido, mas também não faz feio, bem confortável a rodar, sem perder em estabilidade, apesar de não utilizar a suspensão multilink, né, da geração B, né, do Vectra. Aqui ele usa eixo de torção na traseira, mas ainda assim é uma suspensão bem calibrada para não te passar sustos em curvas de alta velocidade. Além disso, é um carro de ótimo espaço interno, dá para viajar adultos no banco traseiro com conforto e muita conveniência a bordo, porque tem uma ótima lista de equipamentos. É um carro também com um ótimo prazer ao guiar, comandos bem localizados, excelente ergonomia. Porta-malas também não tem nem o que discutir, excelente, e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Você vai levar muito pelo que você está pagando, né? Comparando aí com um Corolla, né, que você consegue pegar apenas um 2004, aqui você pega um Vectra 2007 com muito mais equipamentos a bordo. Porém, como pontos negativos, é um carro de consumo de combustível mais elevado, o acabamento interno ele é ok para os padrões de sua época, perdeu um pouco de qualidade em relação à sua geração anterior. Também tem vários relatos aí de ruídos de suspensão, tanto na dianteira quanto na traseira, clássicos problemas aí de buchas, de bandeja, bieletas, coxins de amortecedores também costumam estourar com certa facilidade, também não aceita muito bem peças paralelas. Também tem aquele clássico problema de falha da junta de cabeçote, que costuma vazar um pouquinho de óleo ali, escorre ali pela lateral do cabeçote. Nada de complexo, a junta é barata, a manutenção, mão de obra para fazer esse serviço também não vai ser das mais caras, mas é algo que ocorre com frequência aí nessa linha de motores GM Família 2. Mas de resto, excelente carro também, com certeza. E para você que ficou até o final, sabe que eu sempre trago um carro a mais aqui para nossa lista, né? Sempre preparo um bônus. Então vamos aqui para o nono da lista. Fiat Linea Essence 1.8 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2012. Aqui o preço FIP dele está em R$ 27.957. Equipado com motor e-torque aqui já, né, em 2012. De comando simples no cabeçote acionado por corrente, também aqui não exige troca preventiva periódica de correia dentada, porém não tem variador de fase, nem para as válvulas de admissão, nem para as válvulas de escape, então a potência fica em 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, o torque fica em 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol, mas esse torque e essa potência vem em giros bem elevados, justamente pela falta do variador de fase. Então, para um carro pesado de 1.310 kg, mesmo tendo a relação de peso-potência numericamente interessante, que fica em 9,9 kg por cavalo, na prática, você vai perceber que esse carro ele é um pouco lento para retomar velocidade, para partir. Você tem que esticar mais marchas para ver todo esse desempenho aparecer. Então, é um detalhe para você ficar ligado. Aqui ele equipado com câmbio C510 da linha Fiat. Os engates são os mesmos lá do C513, são um pouco imprecisos, mas um câmbio igualmente competente em questão de resistência mecânica. Aqui ele é mais bem dimensionado para motores maiores aí da linha Fiat, geralmente utilizam esse C510. O porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade, também com abertura pantográfica, assim como o Vectra, então ótimo aí para levar bagagens da família inteira.
Medidas de pneus 956-515, também bem tranquilo de encontrar pneus aí para esse aro, para essas dimensões. Consumo na cidade 6,6 no etanol, 9,8 na gasolina. Na estrada 8,2 no etanol e 11,8 na gasolina. Também aqui não vai ter dos melhores consumos de combustível. Mas também, assim como o Vectra, é um carro muito bem equipado. Você já vai levar de série nessa versão Essence a direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E ainda dava para equipar com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, airbags laterais e sensor de estacionamento traseiro. E na parte de som de série contava com CD e entrada USB. Então, ainda mais bem equipado que o Vectra e também mais novo. Você consegue pegar um aqui 2012 pelo mesmo preço. Olha que interessante. E como pontos positivos aqui, robustez, confiabilidade mecânica, motores da linha Torque também sem sustos, sem maiores relatos de problemas crônicos. Excelente lista de equipamentos, principalmente se você pegar com a maioria desses opcionais ou todos eles, se possível. Bem confortável ao rodar, calibragem da Fiat, como eu falei, de suspensão mais voltada para essa característica. Ótimo acabamento interno também. E é um carro que possui uma ótima relação de custo-benefício, né? Como eu falei, você está levando muito para casa pelo valor que você paga. Porém, como pontos negativos aqui, tenho que ressaltar que tem vários relatos de trinca no radiador desses carros aí da linha Fiat mais novos um pouco. Principalmente nesses aí equipados com motores e-torque. É bem comum de acontecer trincas e vazar o líquido de arrefecimento. É algo para você analisar, visualizar ali na pré-compra para evitar maiores problemas. Além disso, também tem a versão aqui com câmbio automatizado, né, Dual Logic, que eu não recomendo muito você pegar. Pegue um carro desse sempre com câmbio manual. Para explicar melhor os detalhes desse câmbio Dual Logic, pontos positivos, negativos, como é o funcionamento dele, detalhes técnicos, também já fiz um vídeo completo, vou deixar em cima para você assistir. Mas aqui também é um carro que ficou mal posicionado no mercado. A Fiat lançou ele para brigar de frente com sedãs médios como Corolla, Civic, Jetta, o próprio Vectra também que eu já falei aí. E até que em lista de equipamentos ele podia brigar de frente sim, porém em dimensões não. É um carro de plataforma um pouco mais compacta, derivado do Punto, que é um hatch compacto premium. Então é um carro que ficava prejudicado na questão do espaço interno. E como ele foi posicionado ali também em relação a preços, né, quando era 0 km próximo dos sedãs médios, ele acabou ficando um pouco mais esquecido no mercado e acabou se desvalorizando bem mais que os seus concorrentes. Por isso, também está num preço bem interessante hoje em dia. Além disso, como eu falei também na questão do desempenho, ele é fraco em baixas rotações, você tem que esticar mais marchas com esse carro. E por essas e outras razões é um carro, como eu disse, bem desvalorizado. Você pode ver isso de uma forma negativa, né? Porque lá na frente, com certeza também, ele vai cair um pouco mais de preço, você pode perder um pouco mais de grana com ele, mas você também pode ver isso de uma forma positiva, porque você também vai pegar um carro desse hoje em dia num preço bem vantajoso. Então, fica aí o meu questionamento para você. Você levaria um Linea desse para sua garagem? Ou qualquer um outro carro dessa lista que eu falei aqui? Deixe nos comentários. E ficou faltando algum carro também que eu poderia ter trago aqui nessa faixa dos 29 mil reais? Deixe também nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tem lá listas de carros até 30, 40, 50, 60 mil reais. Tem também listas de carros de 10, 15, 20, 25 mil, para você acabar de se decidir e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.